Olá, hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você reage diante das dificuldades que surgem no teu caminho após receber um comando de Deus? Você é do tipo que você persiste ou você é do tipo que desiste fácil? Olha só, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é sobre o apóstolo Paulo, está em Atos capítulo 16. Um dia Paulo ele estava orando, pedindo a Deus uma direção onde ele deveria pregar, onde ele deveria ir, quem eram as pessoas que Deus queria alcançar. E Deus deu uma direção ao apóstolo Paulo em visão, onde o Senhor disse para ele que ele deveria ir para Macedônia. Então o apóstolo Paulo obedece e vai. Quando ele chega na cidade de Filipos, ele começa ali a fazer a obra de Deus. Porém, um dia o apóstolo Paulo estava indo para a oração. Um dia não, vários dias ele e Silas saírem para orar. E olha o que acontece. Ele se depara com uma mulher, com uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. E os senhores dessa jovem, ela era uma escrava, eles ganhavam muito dinheiro às custas, dessa escravidão dessa jovem, que era possuída por esse espírito de adivinhação. E esse espírito, quando viu o apóstolo Paulo, e Silas, ele começou a falar. Ele começou a dizer que, olha, aí estão os homens que pregam a salvação, são homens de Deus. E começou a falar coisas que eram verdadeiras a respeito dele. A grande questão é que, mesmo aquele espírito falando verdade sobre aqueles homens, a intenção que estava por trás daqueles espíritos era maligna, ou seja, eles tinham o propósito de trazer o orgulho para o coração deles, ele tinha o propósito de envaidecer eles, para que assim ele atrapalhasse os planos de Deus através da vida deles naquele lugar. E o apóstolo Paulo ficou perturbado com aquela situação e ele expulsa aquele demônio da vida daquela jovem. Mas preste atenção no que aconteceu após a libertação dessa jovem. Você acha que após aquela jovem ser liberta, isso foi motivo de júbilo, isso foi motivo de gratidão e alegria? Não. Pelo contrário, isso foi motivo de perseguição, porque os senhores daquela jovem levaram o apóstolo Paulo e Silas diante dos magistrados e eles foram açoitados diante da multidão. Então entenda algo, nem sempre você vai fazer algo para alguém, você vai prestar um favor para alguém, por sinal um grande favor, e você vai ser retribuído com o bem. Por quê? Porque existem pessoas que elas não têm gratidão no coração. Existem pessoas que elas não valorizam a libertação. Só vai ser grato quem valoriza aquilo que você tem para oferecer. Ali o apóstolo Paulo, ele expulsou o demônio daquela jovem, mas em momento nenhum ela disse que queria libertação. Ele fez porque cada um dá o que tem. E ali eles receberam em troca o quê? Ingratidão. Eles receberam dores. Porque os magistrados colocaram eles na prisão. Isso mesmo, eles foram colocados na prisão. Açoitados e acorrentados na prisão. Mas o que eles tinham? Eles tinham uma palavra. Eles tinham uma palavra.
Mesmo que eles tivessem feito bem e tivesse sido retribuído com o mal, eles continuavam tendo uma palavra. Ei, entenda algo que Deus está falando com você hoje. Não desista. Não desista porque você ajudou alguém, porque você fez o bem para alguém e você foi retribuída com o mal. Não pare. Não pare, porque aquele que liberou uma palavra na tua vida, que te deu a direção, ele sabe para onde ele está te levando. Se isso que você fez não trouxe o resultado que você esperava, é porque isso é um degrau para te levar para o próximo passo. Aquilo que não serve para cumprir o propósito, serve para te mostrar e para te aproximar do propósito. Foi isso que aconteceu com eles. Eles foram levados para a prisão e lá na prisão eles conheceram o carcereiro. Ali eles não ficaram murmurando, ali eles não ficaram desanimados, querendo desistir da fé, achando que tinham entendido errado o que Deus tinha falado. Não. Ali eles ficaram adorando o Senhor, eles ficaram louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que à meia-noite o Senhor trouxe um terremoto e aquela prisão foi aberta, as portas, as correntes foram soltas. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas foram livres. Porque a adoração, ela traz libertação, não só na vida do que adora, mas na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Então, mas não parou por aí. O que Deus queria fazer naquele lugar era muito maior. Deus queria salvar uma família. E quem era essa família? A família do carcereiro. O carcereiro, ao ver aquela situação, o carcereiro, ele se prostra ali de coração aberto para receber o evangelho. E ali não só ele, como a sua casa recebe a salvação. Ele pergunta o que eles precisam fazer para ser salvo. Paulo e Silas mostra para eles a chave. Mostra para eles a porta, mostra para eles o que eles precisam e eles recebem Jesus na vida deles. São batizados e dali eles passam a cuidar deles. Então Deus, quando Ele te dá uma direção, quando Ele libera uma palavra na sua vida, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Então não desista na primeira circunstância que você enfrenta. Não pense que não vai dar certo porque algo deu errado. Não. Creia, continua, persevera. Persevera. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar para o próximo passo. Porque Deus não é homem para mentir. Não, se Ele liberou uma palavra na tua vida, se Ele te deu uma direção, Ele é fiel. E você só precisa perseverar, você só precisa deixar o Espírito Santo te guiar para que você alcance a promessa do Senhor, para que você veja cumprir aquilo que o Senhor falou sobre a tua vida. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.